povo que leva a primeira flechada, tá? Senhor nosso Deus, te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é fiel, justo e bom. E agradecemos o Senhor pela confiança que temos, que o Senhor falará conosco agora, Deus, através do teu servo Wagner. Que ele possa se desnudar de toda a inteligência dele e deixar o Senhor falar, Pai, a tua palavra. Que o querer do Senhor faça diferença na vida dele, na vida da sua família, na vida daqueles que estão em torno dele. E que o Senhor realmente, Deus, fale conosco, esteja conosco com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Coisa boa é celebrar domingo de manhã, não é? Domingo é o dia que nós nos lembramos da ressurreição do nosso Salvador. Assim como aquelas mulheres correram no túmulo e descobriram com assombro e muita alegria que o nosso Senhor ressuscitou, hoje nós com muita alegria estamos aqui reunidos para celebrar a graça de Deus. Assim como Cristo ressuscitou, assim como Cristo foi o primeiro chamado à nova criação, nós fomos também, por causa dele. Que bênção de Deus, prazer estar aqui. Peço a Deus que nessa manhã fale o seu coração, te alegre e te faça celebrar pela vida dessa igreja, porque você participa dessa família do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 133. Abra sua Bíblia no Salmo 133, por favor. Salmo 133, um salmo bastante conhecido por todos nós, um salmo poderoso, como um ensino de celebração, como um ensino de união, como um ensino de como o nosso Deus deseja que a família dele viva, exista e comungue desse grande amor que o Pai eterno derramou sobre nós. Vamos ler esse salmo? Quero convidar você que nós façamos essa leitura de pé nos nossos lugares. Vai esquentar um pouquinho o friozinho, né? Fique de pé no seu lugar aí. Vamos ler em uma só voz esse salmo, que é um salmo de apenas 3 versículos da palavra de Deus. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Pode sentar no seu lugar. Que Deus nos abençoe e direcione nosso coração nesse ensino desta manhã. E o meu objetivo com essa mensagem, queridos, é mostrar como o que Deus tem feito por meio das nossas vidas é algo precioso, é algo que nos guia e nos faz ver muita celebração e alegria nisso tudo. E esse texto é um texto muito importante, porque, como disse muito bem João Calvino e Abraham Kuyper, eles, no livro Calvinismo, eles dizem que o relacionamento humano é em 3 áreas. Existem 3 ângulos do relacionamento humano. O primeiro ângulo é o ângulo vertical. É aquele relacionamento que nós, como criaturas, temos com o nosso Criador, o nosso Deus. O segundo é o relacionamento horizontal. É a maneira pela qual o relacionamento que nós temos com o nosso Criador, com o nosso Deus, nos faz nos relacionar uns com os outros. Como esse relacionamento com Deus
influencia o nosso relacionamento uns com os outros. E o terceiro é o relacionamento circular, é o sentido de que como o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros faz com que os dons que Deus nos deu nos façam agir no mundo em que nós vivemos. Como que nós salgamos essa terra a partir do relacionamento que temos com Deus e uns com os outros. Como nós preservamos essa terra, como nós damos sabor a essa terra, como nós trazemos perfume a essa terra e luz, de acordo com o relacionamento que temos com o Pai, uns com os outros e na cultura, na sociedade em que nós vivemos. Isso é importante porque o Salmo 133, ele enfoca claramente, ele coloca um foco muito grande no segundo tipo de relacionamento, que é o horizontal. Esse ângulo de convivência, de amor, de cuidado, e que nesse texto, Davi, de uma maneira esplêndida e poderosa, fala a respeito da irmandade da fé, fala a respeito da família espiritual. E família é um negócio, é um projeto de Deus, não é? Família é uma bênção. Família é o palco onde a graça de Deus, ela age, ela toca, ela transforma. E é interessante que esse texto ele fala de irmãos. E na vida familiar nada é mais comum do que desavença entre irmãos, não é? Quem tem irmão sabe muito bem disso que eu estou falando. E seja por um brinquedo que não quer dividir, seja por aquele último pedaço de bolo que a mãe precisa dizer, olha, você corta e o outro escolhe, para ser um negócio mais equilibrado. Os meninos chegam a pegar régua e passam assim para ver se está cortando exatamente. Ou aquela Coca-Cola da pizza do domingo à noite, que está sem gás e sobrou só uma dose para o dia seguinte. Você está brigando, esperando quem vai acordar mais tarde. O irmão que acorda cedo vai lá e toma tudo. A gente sabe, quem tem irmão sabe como isso acontece. E a gente sabe também, queridos, que não há nada mais gostoso, não há nada mais gratificante para os pais que os seus filhos vivam bem e em harmonia. É tão triste quando a gente olha para algumas famílias e naquelas famílias há desavença entre os irmãos. Guerras por causa de ego, por causa de egoísmo, por causa de bens materiais. A gente sabe como que essas coisas acontecem. E quando nós olhamos para esse texto, esse é um texto que nos ensina a respeito da harmonia familiar entre os irmãos. É um texto que mostra como o próprio Deus se alegra de maneira poderosa quando os irmãos, os filhos dele, vivem em união. E essa união é tão importante que essa união para essa família espiritual da Igreja Presbiteriana do Eldorado existe há 43 anos. Quanto tempo de luta essa igreja já não viveu? Quanto tempo de alegria essa igreja já não viveu? E tem vivido, e tem celebrado, e tem crescido. E quando nós olhamos para essa história cuidada pelas mãos do Senhor, 43 anos de história, regada de luta, de lágrimas, mas confiante na promessa de Deus, e o trabalho de tantas mãos que edificaram. E quando eu digo edificar, não pense que eu estou dizendo apenas no físico, no templo, mas no templo espiritual que somos nós, nas pedras vivas desse templo de Deus, dessa família grande de Deus. E eu quero que a gente olhe para esse texto do Salmo 133, e nesse texto a gente encontre 3 motivos para nós celebrarmos como igreja, como família, como filhos do Senhor, como irmãos. O primeiro motivo que eu olho para esse texto e vejo que nós devemos celebrar é porque esse texto nos diz que a união dos irmãos é boa e agradável aos olhos do nosso Pai. Primeira coisa que esse texto ensina para nós. E essa união é boa e ela é agradável. E esse texto ele começa com a exclamação, né? Você olha aí para a sua Bíblia, você vê que tem um ó. Uma exclamação, essa exclamação é importante, porque ela traz um sinal de importância do que vai ser dito. É como se fosse um suspiro de satisfação. Davi exprimindo o suspiro que Deus dá quando Ele vê os filhos deles reunidos. Ele diz, como
é bom, como é agradável que os irmãos, eles vivam em união. A gente olha para a Bíblia e a gente encontra diversas famílias onde os filhos não viveram em união. Se nós falarmos, por exemplo, dos filhos humanos, de carne e sangue, nós podemos falar a respeito de Caim e Abel, os primeiros irmãos. Por causa do pecado, da inveja, um mata o outro. Se a gente caminha mais um pouco e vai ver, por exemplo, a história de José. José que foi vendido pelos seus outros irmãos. José que foi colocado como um escravo, como um ninguém. Onde os irmãos vão até o pai e mentem para o pai que o filho tinha morrido. Chegaram a ensanguentar as vestes de José para levar para o pai, por inveja. E se não fosse o suficiente, nós podemos falar também dos filhos de Davi, onde na própria família do rei Davi, aquele homem chamado por Deus, o qual escreve esse salmo, nós temos um irmão violentando uma irmã. Nós temos um filho se levantando contra o próprio pai, querendo destruir o reino do pai, querendo matar o pai. Uma desarmonia na vida entre os irmãos. E se não fosse só isso, há também a respeito dos filhos espirituais de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Paulo e Barnabé discutindo, se separando por causa de opinião. Quando a gente olha para isso, a gente vê que Deus diz, olha, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É impossível que essa união ocorra sem que nós, todos nós aqui, estejamos comprometidos em sustentá-la, pela fé no poder do Espírito Santo. É necessário que essa união exista, porque somente assim nós vamos ser família completa de Deus. Quando nós olhamos para isso, isso é tão importante, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus, lá em João 17, na oração, na última oração dele, intercessória, ele diz lá do versículo 20 ao 23, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim. A união, ela é tão boa e tão agradável, que ela foi conquistada a preço de sangue do nosso Mestre. Em sua última oração, a oração sacerdotal, a qual ele intercede por nós diante do Senhor, ele diz, Pai, eu rogo por aqueles que crerão, por aqueles que já creram, e eu rogo para que eles tenham uma coisa, a unidade que eu tenho contigo. Termos unidade uns com os outros, é ter unidade com o nosso Deus. Se não habita unidade no meio de nós, nós não estamos unidos a Deus. Como nós podemos dizer que nós amamos a Deus que nós não vemos, se nós desprezamos e somos desunidos com os irmãos que nós enxergamos e convivemos com eles? Nós temos um motivo muito grande para celebrar. E o motivo de celebração nesse primeiro momento é que agrada a Deus essa união. É que Deus vai fortalecer a nossa vida nessa união, e que nós podemos crer que essa união na Igreja Presbiteriana do Eldorado, que já está completando 43 anos, completará muitos mais. Essa é a nossa oração, essa é a nossa alegria diante do Senhor. No segundo momento que eu olho para esse texto, e outro motivo de celebrar que ele traz ao meu coração, é que essa união é uma bênção
preciosa. É uma bênção especial, não é qualquer coisa não. O mundo não consegue imitar essa união. O mundo não consegue fingir essa união. Porque a verdadeira união só há no meio do povo de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, quando você olha no versículo 2, esse texto ele vai dizer a respeito dessa união e vai trazer um exemplo para ela, vai usar uma metáfora para ela. Ele diz assim, o versículo 2: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, para a extremidade das suas vestes. E é muito importante, e é tão especial essa união, que quando Davi fala sobre ela, ele usa a metáfora do óleo. Ele usa o óleo. E sabe para que o óleo era usado no Antigo Testamento? Ele era usado para 3 coisas. Ele era usado para ungir sacerdotes, ele era usado para ungir profetas, e ele era usado para ungir reis. Então não era qualquer coisa, não era um negócio pequeno, era uma autoridade, era um sinal. E o que esse óleo simbolizava? O que esse óleo significava? Significava a presença do Espírito Santo. Significava uma separação, uma sinalização de que aqueles estavam naquele ofício para servir exclusivamente a Deus. E Davi diz que a união dos irmãos é como esse óleo precioso. E esse óleo precioso, por exemplo, no caso do sacerdote, lá em Êxodo capítulo 30, versículo 22 até o 33, era um óleo específico, que só poderia ser usado, era um óleo especial, que só poderia ser usado nessas ocasiões. E esse óleo só poderia ser usado depois que outra coisa acontecesse. Aí você vai para Êxodo 29, e você vai ver lá, que o texto 19 a 21 vai mostrar que antes deles serem ungidos com esse óleo especial, sinalizados com um bom perfume desse óleo, primeiro eles deveriam fazer um sacrifício para serem aceitos por Deus. E depois que faziam esse sacrifício, eles aspergiam sobre o sacerdote o sangue desse sacrifício. Interessante, né? E depois disso tudo, quando você vê lá o verso 31 a 33, há um banquete com carne e pão do sacrifício que foi feito. Sabe o que é o mais sensacional disso tudo? É que tudo isso é o que nós, como igreja, em união e em celebração, vivemos diante de Deus, irmãos. O sacrifício foi feito em Cristo. Ele foi o Cordeiro. O sangue foi aspergido sobre nós, nós cremos, fomos batizados. E nós nos alimentamos da presença desse Senhor todas as vezes que comemos da mesa da ceia do Senhor. Então não é uma união qualquer. Você está partilhando do poder e da existência de Deus na sua vida. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que Deus, de maneira especial, escolheu gente como nós, eu e você, para Ele habitar. E nós somos ungidos por esse Deus, para que Ele viva em nós pelo seu Espírito Santo poderoso. E esse é um motivo de celebração, porque não é pelo nosso poder que nós vamos ser unidos, é pelo poder do Senhor, é pela presença do Senhor que nós seremos unidos. Algo interessante que nós devemos olhar aqui também para o texto, é a frequência com que a palavra desce e aparece. Olha que coisa legal no Salmo 133. Quando você olha para o versículo 2, ele diz: é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, e desce para a gola das suas vestes. E é como, aí o versículo 3 vai dizer, e é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. 3 vezes aparece, desce, nesse texto. Sabe o que significa isso? Sabe o que isso mostra? Essa ênfase mostra para nós, essa ênfase nos mostra a importância de entendermos que essa união não é produzida por nós.
Não é simplesmente fazer um cafezinho e chamar seu irmão para ir na sua casa e achar que ali a união mística está acontecendo. Não, não está não. Não é só isso não. Essencialmente essa união ocorre quando nós somos influenciados pela presença de Deus e quando nós influenciamos Deus no coração dos outros. Quando nós temos a sementeira cheia e somos semeadores, que regamos a terra, preparamos a terra, lançamos a semente e esperamos crescimento, ousado, celebrante, feliz. Aqueles que chorando semearam, voltarão colhendo com júbilo. É isso que esse texto está dizendo para nós. Essa união é uma bênção preciosa e especial, que só participa e só vive quem foi chamado para a salvação, quem creu, quem abraçou a fé, quem teve a vida transformada e quem está plantando para transformar a vida do outro. Em terceiro e último lugar, o versículo 3, ele vai dizer, como nós acabamos de dizer, que essa união, ele usa aqui mais uma metáfora, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E isso é muito importante, porque essa última metáfora que Davi está escrevendo aqui, pelo poder de Deus, ele traz para nós, tem a ver com os montes de Israel. Davi olhava para a geografia de Israel e ele via o Monte Hermon. O Monte Hermon era uma montanha muito grande naquela região, e como ela era muito alta, havia uma condensação, há muita neve no seu topo, e quando surge a manhã e o sol esquenta ou o verão chega, essa montanha ela vai dissipando o orvalho por toda aquela região, que é uma região extremamente árida. É a região ali do Vale de Jezreel, entre a Galileia e a Samaria. É uma região muito seca, mas por causa da presença do Monte Hermon, o orvalho desce sobre a região. Eu vi alguns vídeos na internet há um tempo atrás a respeito dessa questão geográfica interessante, que o chão, ele fica parecendo que alguém aguou mesmo. Parece que bateu bastante água ali, passou 50 mil caminhão-pipa, e eles pegam aquela água, aquela terra bem molhada, e é de se impressionar. E mais do que isso também, o Monte Hermon é aquele que, quando começa a derreter aquela neve, ele leva a um braço de água para o Rio Jordão. E esse Rio Jordão, ele vai passando pelas cidades, trazendo vida. É uma região árida que tem vida. É uma região seca, desértica, que tem fruto. É incrível quando você olha as fotos do Google Maps, ao redor está seco. Você vê que é um negócio escaldante. Mas naquele ponto, naquela região, é frutífero. Isso ensina algo muito bom para nós, muito grandioso, para celebrar. Isso ensina para nós que mesmo que nós estejamos caminhando no mundo tão árido, tão seco, sem vida, Deus nos plantou aqui para, como peregrinos, frutificarmos, demonstrarmos que há oásis no meio do deserto, demonstrarmos que há água, há vitalidade, há vida naqueles que estão debaixo da mão do Senhor, daqueles que são ungidos pela presença do Senhor, daqueles que foram tocados e transformados do Senhor. Não porque isso vem de nós, mas porque isso vem do alto, isso vem do Senhor, como um presente de celebração para nós. Essa união que agrada a Deus, ela é preciosa, ela é uma união que está presente no meio de nós, e ela produz algo muito importante. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a vida para sempre. Significa que é só na união com os irmãos, diante do Senhor, que o homem recebe vida eterna. É no meio dos irmãos. A bênção de Deus, quando a gente olha para a palavra, ela, em sua maioria esmagadora, ela não é individual. A bênção é coletiva. Lá em 1 Pedro,
A palavra diz: vós sois sacerdócio real. Sois, plural. Nação, grupo. Povo, grupo. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E com um propósito, a fim de anunciar a voz do Senhor. Isso é motivo de celebração, meus irmãos. Isso é motivo para nós crermos e termos coragem para crescer. Isso é motivo de alegria, porque até aqui Deus sustentou essa igreja. E Ele sustentará daqui até o retorno do nosso Senhor. Quero fazer algumas afirmações finais para nós refletirmos. Tem muita gente que, de maneira jocosa, diz que nós, presbiterianos, somos frios e não temos unção. Lamento muito que exista esse tipo de comparação e comentário. E quando nós olhamos para esse texto, a gente descobre que toda essa unção não pode ser buscada pelas mãos humanas. É algo que só pode ser ordenado por Deus. Nós somos, irmãos, ungidos pelo Espírito Santo para sermos o bom perfume de Cristo nessa terra árida. Nós somos cheios de Deus. Nós somos ungidos não pelas coisas que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez em nós. A segunda afirmação que eu queria fazer é que temos, nesse texto ele aparece o sacerdote Arão, não é? E nós temos um sacerdote muito maior do que Arão. Arão era um sacerdote humano, falho, apesar de escolhido por Deus, cheio de pecados e dificuldades pessoais, e ele era o representante do povo. E nós temos um representante muito maior do que Arão. Nós temos o representante Cristo, nosso Senhor, que foi ungido pelo Espírito Santo e derramou essa unção, esse perfume, essa transformação em nós e nos reuniu como filhos. Olha para quem está aí perto de você. Olha que coisa boa. Quantos irmãos nós não somos? Como que a multiforme graça de Deus, ela é maravilhosa. Como Deus é bom, meus irmãos, de ter nos chamado para ser família dEle, para ser povo dEle. Em último lugar, o Salmo 133, ele faz parte de um grupo de salmos que vai ali do 120 até o 134, 15 salmos, e são chamados de salmos de romagem, ou os cânticos dos degraus. Quando o povo israelita estava em outras terras, 3 vezes no ano, nas principais festas, eles retornavam para Jerusalém para adorar a Deus no templo. E o interessante é que o Salmo 133 é o clímax dessa caminhada. Eles começavam ali cantando o Salmo 120 e iam cantando esses salmos durante a caminhada até chegar na Terra Santa. E quando eles chegavam naquela terra que havia sido escolhida por Deus para adoração, eles se reuniam no templo e eles cantavam o Salmo 133. Agradável é ao Senhor a união dos irmãos. Boa é para os olhos do Senhor a união dos irmãos. E assim como nós também estamos caminhando, não mais agora para uma Sião terrena, né? Para uma terra santa nesse plano, nós estamos caminhando para uma terra santa eterna. Como diz o autor aos Hebreus, nós estamos caminhando não mais a Jerusalém, mas a Sião celestial, ao lugar da habitação do nosso Deus, onde Ele será o nosso Deus, e de plena maneira seremos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que Deus faça o nosso coração exultar de alegria, celebrar, porque nós somos o povo escolhido por Deus para viver com Ele para sempre. Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos orar mais uma vez? Senhor, são 43 anos de celebração dessa igreja. Como uma canção que nós cantamos, lembramos que o Senhor uma vez nos falou:
da promessa de um dia colher. Ó Deus, sua promessa está sobre essa igreja, sobre esse povo, e firmados nessa promessa, assim como na promessa do Salmo 133, que nos diz que é agradável ao Senhor, ao teu coração, Pai, a nossa união. Ó Senhor, nós confiamos nela, nós confiamos que essa igreja avançará muito mais, por muitos anos, e que a bondade e a mão do Senhor cada vez estará sobre nós, e nós, como esse óleo precioso dessa união, seremos perfume do Senhor nessa igreja e nessa terra. Nós agradecemos, Deus, por essa união mística, por essa união espiritual inexplicável, porque o Senhor nos escolheu a nós e não nós escolhemos a Ti. Por isso nós Te glorificamos nessa manhã, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.